paz do Senhor, amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a este canal. Este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Ele não é só o início de um canal, ele é o início de um propósito, o início de um chamado. E eu quero compartilhar com você como esse chamado aconteceu. Eu espero que você fique comigo até o final, porque se você chegou a este vídeo, não importa a maneira que você chegou, tenha certeza que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que eu vou trazer neste vídeo é algo que vai impactar você, que vai mexer com você de alguma forma. Porque se Deus me chamou para fazer, é porque Ele quer entregar algo através desse vídeo. E eu quero consagrar esse vídeo com um versículo que está em Isaías 43:1. O versículo diz: não temas, porque eu te remi, chamei-o pelo teu nome. Tu és meu. E aí eu falo com você a respeito de chamado, como tudo aconteceu. Esse chamado que eu vou compartilhar com vocês, ele aconteceu em 2019. Eu fui para um evento realizado pelo profeta Vinícius de Iracema, e o nome do evento é a Escola de Profetas. Acredito que a maioria de vocês já conhece o profeta Vinícius de Iracema, porque ele é um homem muito usado por Deus. Eu já acompanhava ele há algum tempo no YouTube, vi os vídeos dele sobre interpretações de sonhos, né? Acompanhava as orações e quis participar dessa escola, porque desde que eu me converti, eu fui muito usada por Deus em dons de revelações, e principalmente no dom de revelações. E eu fui com o intuito de aprimorar esses dons, buscar a direção de Deus, qual era o propósito, qual era o chamado de Deus para minha vida. E eu fui a esse lugar buscando esse direcionamento. O evento ele acontecia em 3 dias, né? Era sexta, sábado e domingo. E o último dia do evento, que foi no domingo pela manhã, eu vivi algo extraordinário. Deus usou o profeta para falar comigo de forma clara, direta, amorosa. E essa experiência ela transformou meu coração. Eu quero te mostrar um pedacinho desse momento para que você entenda o impacto do que Deus fez. Eu vou colocar um trechinho desse vídeo, mas esse vídeo também está aqui nesse canal, porque foi o primeiro vídeo que eu postei. Está o vídeo completo, né? E eu vou colocar só um trechinho aqui para você saber do que eu estou falando, né? Do testemunho que eu estou dando, do que aconteceu através deste vídeo. Então eu vou deixar um trechinho aqui para você assiste e a gente dá continuidade com o testemunho. Deus me fala de um sonho que tu tem, e que aparentemente era impossível de ser realizado. Mas o Senhor tem falado contigo e te dado promessas. O Senhor está afirmando para ti, nessa manhã, que aquilo que Ele te falou, Ele irá cumprir. E o Senhor me mostra tu diante de muitas mulheres, ministrando sobre o amor de Deus. Tu não sabe bem ainda onde Deus vai te usar, mas Ele diz: estou colocando uma habilidade sobre a tua vida, e eu vejo um espírito de liderança sobre ti. E o Senhor diz: abrirás caminho. Tu abrirás caminho. Tu faz parte de uma geração que abrirá caminho. Que bom que você continuou aqui, assistiu o vídeo. Eu espero que esse vídeo ele tenha te tocado, porque esse momento ele foi muito especial para mim. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo completo, eu sinto todas as emoções que eu senti naquele dia. Infelizmente, ele não foi gravado desde o início, mas eu vou relatar para vocês o que aconteceu. O profeta ele pediu para que todos nós baixássemos nossas cabeças e começássemos a orar, a falar com Deus. E naquele momento eu fiz isso, eu baixei minha cabeça, eu orei, eu clamei, eu pedi ao Senhor que usasse o profeta para falar comigo, que me desse uma revelação, uma direção. E enquanto eu estava ali com a cabeça baixa e o profeta começou a revelar para outras pessoas, em determinado momento ele fala: tem alguma Lidiane aqui? E eu levantei minha cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro, um pouco envergonhada, porque naquele momento eu não sabia se tinha outras Lidianes ali, né? Mas eu olhei para um lado, olhei para o outro e não havia nenhuma outra pessoa com a mão levantada. Então eu levantei a minha mão, ele me chamou até a frente e naquele momento eu já fui assim, já bem emocionada. A presença de Deus naquele lugar já era assim muito forte. E quando eu cheguei perto do profeta, quando ele começou a falar e o início de tudo, que foi falando meu nome, eu senti o amor de Deus me envolvendo. Eu senti o cuidado dele sobre a minha vida. Eu senti que eu deveria estar naquele lugar, naquele momento. Porque não era alguém me chamando, não era qualquer pessoa chamando. Eu senti naquele momento que não era nem o profeta me chamando, era Deus. Porque Ele sabe meu nome, Ele sabe quem eu sou. E a cada palavra que o profeta ia colocando, eu via
que estava em conformidade com tudo que eu vinha passando aqueles dias, porque eu estava me derramando na presença de Deus, eu estava clamando por um direcionamento, eu estava buscando a intimidade com Deus, e assim, desde que eu me converti, meu sonho era servir a Deus, né? Só que aconteceram coisas na minha vida que em muitos momentos me afastaram desse caminho. E quando eu estava ali, eu estava buscando, né, essa direção para seguir esse propósito. E naquele instante eu senti que não era porque eu merecia, não era merecimento, era a graça de Deus, era a misericórdia dele, era um propósito maior que ele tinha para mim. E principalmente que era sobre um Deus que ele não desiste da gente. Eu entrei naquele lugar buscando uma direção e saí de lá carregando um chamado. Quando eu saí de lá, Deus me disse que eu deveria criar um canal no YouTube. Ele me deu o título para esse primeiro vídeo, que é O Amor Me Escolheu, porque é assim que ele me direcionou para chamá-lo de amor. E ele foi me dando a cada dia o passo a passo do que eu deveria fazer, do que eu deveria falar, de como eu deveria fazer. E eu fui procrastinando isso. Esse chamado aconteceu em 2019 e só agora eu criei coragem de fazer esse vídeo. E talvez você que esteja me assistindo agora esteja se perguntando: será que Deus também me escolheu? Eu quero te dizer com toda certeza: sim, Deus escolheu você. O amor escolheu você. E Ele continua te escolhendo todos os dias. Eu precisei viver 6 anos, quase 7 anos, para criar coragem de estar aqui. Anos de provações, dúvidas e de medo. Muito medo. Medo de chegar aqui e não saber o que falar, medo de não ser boa o suficiente, medo de ser julgada, e esse eu acho que é um dos piores medos, é o medo de ser julgada, de as pessoas te olharem como eu já ouvi outras vezes: ah, você não é casada, ah, você não faz isso, não faz aquilo, e a gente vai se reprimindo, achando que não pode por causa desses julgamentos. E esse é o medo, um dos medos que eu acho pior, porque ele nos paralisa totalmente. E por esse medo de não corresponder ao que Deus via em mim, eu procrastinei até hoje. E Deus, eu aprendi que Deus, ele não quer que a gente seja perfeito, que a gente tenha a melhor eloquência, que a gente seja o bambambam, né? Ele não quer o mais bonito, o mais inteligente, o mais perfeitinho, até porque Deus vai nos aperfeiçoar. E a palavra de Deus, ela fala que nós não somos perfeitos, que nós somos santos lutando contra o pecado, e nós lutamos contra o pecado todos os dias. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. E todos os dias a maioria de nós peca. E a gente, justamente por isso, nossas orações todos os dias deve pedir perdão a Deus, porque nós erramos e nós falhamos a Ele constantemente. O bom é que quando Ele nos chama, quando Ele vê que nós estamos disponíveis, que nós chegamos a dizer: "Eis-me aqui, Senhor, usa-me", Ele nos capacita, Ele nos sustenta, Ele nos supre, Ele nos dá o direcionamento. Mesmo quando você se sente incapaz, mesmo quando o mundo tenta te diminuir, mesmo quando você se sente invisível, insignificante, improvável, Deus, Ele vê além do que os nossos olhos podem ver. E Ele não se arrepende, Ele não cancela o chamado. Se Ele te escolheu, Ele vai assistir, Ele vai esperar, porque Ele determinou isso para a tua vida. E se Ele determinou, vai acontecer. Por mais que você fuja, por mais que você dê uma de Jonas, Ele vai, uma hora, você vai sentir que você tem que fazer. E Deus vai te fortalecer e você vai conseguir cumprir esse chamado, esse propósito. Eu demorei anos para estar aqui e agora eu estou. E você também, que tem esse chamado, precisa fazer isso. Você precisa começar. Você precisa ter a coragem, pedir para Deus um espírito de ousadia para conseguir chegar até aqui e cumprir o propósito dele, o chamado dele. Porque o chamado de Deus, ele não é só para os profetas, para os pregadores. O chamado de Deus, ele é para todos que nele creem. Alguns são chamados para ensinar, outros para cuidar, outros para interceder e outros somente para amar e acolher. Se você está ouvindo isso agora, saiba que o reino de Deus, ele tem espaço reservado para você. Deus, ele tem algo único para realizar através da sua vida. Não ignore a voz dele. Não fuja, não duvide, não tenha medo. Entrega, confia e obedece. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Podem ter certeza disso. Eu sofri muito porque eu não quis obedecer.
aqui obedecendo, porque eu sei que Deus vai transformar a minha vida a partir deste momento, a partir deste pontapé inicial. E nesse momento eu quero consagrar essa câmera deste celular, consagrar este canal, consagrar minha voz, tudo que eu for falar aqui, que não venha de mim, que não seja para mim, que seja sobre Deus, que seja sobre o amor que me escolheu e sobre o amor que também escolheu você. Eu espero que você tenha entendido que o intuito maior desse vídeo não foi só falar do meu testemunho, foi te impactar, para que você comece aquilo que Deus já colocou no seu coração há algum tempo, que você tem que fazer para Ele. Eu não estou dizendo para você criar um canal no YouTube, Deus pode ter te chamado para qualquer outra coisa. Eu só estou te dizendo que você deve começar. E se possível, comece hoje, a partir do momento que você assistiu esse vídeo. Nesse momento eu quero fazer uma oração, orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, eu apresento cada pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor. Que o mesmo Espírito que me escolheu naquele dia, que me acompanhou e que me encorajou para estar aqui nesse momento, venha agora alcançar o coração de cada um deles, Pai. Tira o medo, tira a dúvida, tira todo o sentimento de incapacidade e desperta o chamado que o Senhor plantou dentro deles. Que toda paralisia espiritual caia por terra, que toda insegurança seja arrancada e que o teu propósito desperte dentro deles agora. Que eles sintam agora o teu amor chamando pelo nome. Chama cada um pelo nome, Senhor. Que eles entendam que foram escolhidos antes da fundação do mundo, Senhor. Usa esta pessoa que está me assistindo agora. Cura esta pessoa. Levanta esta pessoa. Que a luz do teu Espírito Santo e cada passo. E que a partir de hoje, eu determino, Senhor, que a partir de hoje eles vivam o propósito para o qual foram ligados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meu amado, minha amada, se essa mensagem falou com você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu também fui escolhida pelo amor. Eu também fui escolhido pelo amor. Te peço também que compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem um chamado, que está paralisada, para que essa pessoa sinta que Deus está chamando ela novamente. Eu te peço também humildemente que se inscreva nesse canal, que me acompanhe, que caminhe comigo de agora em diante e que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou deixar também aqui na descrição o meu número de telefone para que você possa me mandar uma mensagem, um pedido de oração. E se você sentir no seu coração de ofertar para esse início de ministério, não estou me pedindo nada, não me leve a mal, mas se você sentir tocado no seu coração, se de alguma forma você simpatizou com esse ministério, com o meu chamado, me ajude a prosseguir nessa obra. Eu estou começando com o que eu tenho, mas eu espero que em breve eu tenha um microfone, que eu tenha uma câmera, que quem sabe até um estúdio. Eu sei que se Deus me chamou, Ele vai fazer, vai acontecer. E se eu conseguir impactar uma vida, ou 2, ou 3, assim seja feita a vontade de Deus. Eu te agradeço por ter ficado comigo até o final. Vós com santos a todos, fiquem com Deus.